Me responda uma coisa: como algo tão pequeno, tão aparentemente simples, pode ter mudado civilizações inteiras? E mais, por qual razão o seu corpo, essa maravilhosa máquina biológica, precisa de um cristal que, quando consumido em excesso, torna-se um gatilho invisível que desequilibra seu organismo e coloca sua vida em risco? Hoje, vamos falar sobre sal e descobrir que ele é muito mais do que apenas o tempero que faz a batata frita ficar irresistível. Bem-vindo ao canal Vortan. Por que o sal sempre foi tão valioso? Os egípcios eram obcecados por ele. Os romanos também valorizavam intensamente o sal, a ponto de criarem rotas exclusivamente dedicadas ao seu transporte. É muito popular a ideia de que os soldados recebiam parte do pagamento em sal, e dessa prática teria surgido a palavra salário. No entanto, a prática mais comum era que o termo salarium se referia a uma quantia em dinheiro especificamente destinada à compra de sal, que era valioso e essencial para a conservação de alimentos na época. Sim, em certo sentido você ainda recebe sal todo mês. Mas por quê? Porque dentro do seu corpo o sal não é tempero, ele é eletricidade. Sódio e potássio criam as diferenças de carga que permitem seus neurônios se comunicarem. Sem eles, nada funciona. Seu cérebro não funciona, seu coração não bate direito, suas células desistem. Ou seja, sem sal, seu corpo apaga. Com sal demais, ele entra em curto-circuito. O equilíbrio é literalmente vital. O sal foi tão importante para a humanidade que algumas cidades nasceram exatamente onde ele existia. É como se o sal fosse a bateria portátil da antiguidade. Onde havia sal, havia comida preservada. Onde havia comida preservada, havia sobrevivência, comércio e crescimento. Naquela época, antes da refrigeração, viajar com carne fresca era praticamente impossível. Mas com sal? A comida durava dias, semanas, às vezes meses. O sal era como um botão de pausa biológico. Você salgar a comida era literalmente hackear a decomposição. E isso fez algo interessante. Transformou guerra, exploração e comércio em atividades muito mais longas. Um exército sem sal simplesmente apodrecia junto com sua comida. Imagine, a história militar, diplomática e até gastronômica do mundo dependeu de um mineral que hoje muitas pessoas compram por centavos. E curiosamente, a necessidade humana por sal é quase universal. Mamíferos selvagens atravessam quilômetros para lamber formações de sal natural chamadas lambiçais. É como se o corpo dissesse: "Ei, precisamos disso agora." E aqui vai uma coisa que parece um paradoxo: o corpo precisa de sal para não perder água. Mas o sal também atrai água para fora das células. Ele é como uma chave que abre e fecha portas o tempo inteiro, um gerenciador de fluxos. Quando você bebe água demais sem sal suficiente, pode sofrer intoxicação por água. Sim, água pode te causar problemas se o sal estiver em falta. Se o sal for o cabo USB da comunicação celular, a água é o carregador. Um sem o outro dá errado. Outra curiosidade: quando você sua, você perde mais do que água. Você perde eletrólitos, uma palavra chique para sal em movimento. E é exatamente por isso que lágrimas e suor são salgados. E se você quer continuar explorando os segredos escondidos em coisas que parecem tão simples quanto um grão de sal, talvez seja a hora de se inscrever e apertar aquele botão de like. Afinal, curiosidade é contagiosa. Agora vamos falar do sal rosa do Himalaia. Por que tantas pessoas acreditam que ele é especial? O sal rosa não veio de um oceano sagrado do Himalaia. Ele vem de depósitos fósseis de mares antigos que evaporaram e foram esmagados ao longo de milhões de anos, no Paquistão. Ele é rosa porque possui ferro e outros minerais em quantidades tão pequenas que, para ter algum benefício, você teria que comer uma quantidade absurda dele. E se você fizesse isso bem, seu médico não iria gostar. Mas o detalhe mais importante: ele pode não conter iodo. A importância desse elemento será explicada mais adiante. Ou seja, bonito? Sim. Saudável por si só? Não exatamente. E aqui vai uma coisa que muitas pessoas não sabem: o sal rosa nem sempre foi rosa. Algumas formações antigas eram quase brancas, outras alaranjadas, outras vermelhas.
Toda essa variação acontece por causa de traços de minerais que ficaram presos ali milhões de anos atrás, como uma espécie de memória geológica do planeta. O sal rosa também ganhou fama por ser menos processado. E é verdade, ele passa por muito menos manipulação industrial. Outra curiosidade, a mina de Queura, de onde sai a maior parte do sal, é tão grande que parece uma cidade subterrânea. Há salas, túneis, câmaras, escadas e até estruturas esculpidas em blocos maciços de sal. Algumas paredes brilham rosadas quando iluminadas, quase como se o lugar fosse um organismo pulsando luz própria. E é exatamente esse brilho que ajudou o sal rosa a conquistar o mundo. Ele virou decoração, virou lâmpada, virou meme espiritual, virou sinônimo de natureba, sem nunca ter pedido por isso. Mas isso levanta uma pergunta interessante: por que ficamos tão fascinados por cores em comida? Especialmente quando a cor sugere algo misterioso, raro, exótico. Talvez porque o cérebro humano associa a cor incomum a valor, do mesmo jeito que frutas mais coloridas costumavam indicar nutrientes importantes na pré-história. Ou seja, é possível que parte do sucesso do sal rosa seja psicológico. Um atalho visual que engana nosso instinto de sobrevivência. Isso não é ruim, é só humano. Nós adoramos histórias, e o sal rosa convida a uma história épica: montanhas, mares antigos, eras geológicas e cavernas iluminadas. É fácil acreditar que algo tão bonito deve ser também milagroso. Por isso, hoje este sal se tornou um ícone das tendências culinárias, deixando de ser apenas tempero. Agora vamos falar do sal marinho, aquele que muitos consideram mais natural. Ele é basicamente oceano evaporado. E o oceano contém tudo: minerais, vida e também microplásticos, pequenos, quase invisíveis, flutuando por aí como confete tóxico. Em 2018, pesquisadores encontraram microplásticos em cerca de 90% das marcas de sal marinho testadas no mundo. Isso inclui sal de diferentes origens, da Ásia, da Europa, da África e das Américas, quase nenhum lugar escapou. O dado é alarmante. Mostra como esse material sintético se espalhou de tal forma que já está em algo tão básico e natural quanto o sal. Não é muito apetitoso pensar nisso, não é? Afinal, o sal sempre teve um certo simbolismo: pureza, conservação e sabor. Mas imaginar que junto dele pode vir um pouquinho de plástico muda completamente a percepção. Essas partículas são tão pequenas que entram na cadeia alimentar e, aos poucos, chegam até nós. Primeiro, os organismos marinhos as ingerem. Depois, peixes, crustáceos e moluscos. E por fim, os humanos. O ciclo se fecha. Mas calma. Ninguém vai virar um boneco de plástico só por temperar a salada. A quantidade ainda é pequena e o corpo humano tem mecanismos de defesa bastante eficientes. O importante aqui é a consciência, entender que o impacto desse material vai muito além do lixo visível nas praias. Ele chega até a nossa mesa, e é aí que a ficha realmente cai. Quanto aos minerais extras do sal marinho, são poucos. Poucos demais para fazer qualquer diferença fisiológica real. Você já parou para pensar no que realmente existe dentro de um único grão de sal? Ele é o resultado final de correntes oceânicas, tempestades, depósitos minerais e processos que atravessam eras inteiras. É como se cada cristal tivesse feito uma volta ao mundo antes de chegar ao seu saleiro. As salinas, aliás, são ambientes impressionantes. Gigantescos espelhos de água que brilham sob o sol. Conforme o calor aumenta, a água desaparece e os cristais começam a surgir, primeiro pequenos, quase imperceptíveis, depois crescendo em camadas, como se o chão estivesse brotando geometria. Mas existe algo ainda mais curioso: o processo de cristalização do sal marinho é extremamente sensível. Mudanças pequenas na temperatura, na velocidade do vento, na quantidade de água, tudo isso altera o formato final dos cristais. Ou seja, 2 punhados de sal nunca são exatamente iguais. E essa variabilidade é um dos motivos pelos quais ele é tão apreciado por chefes e cozinheiros. Não pelo valor nutricional, que como já vimos é praticamente irrelevante, mas pela textura.
Cristais maiores estalam na boca, liberando sabor como pequenos fogos de artifício. Outros se dissolvem instantaneamente, trazendo um impacto diferente à comida. Se você quer se aprofundar e aprender ainda mais sobre como ter uma alimentação equilibrada e usar sal de forma consciente, deixei na descrição um material que pode ajudar bastante. Dar uma olhada não custa nada e ainda ajuda o canal a crescer e a continuar trazendo conteúdos como este. Agora, o sal de cozinha. O famoso refinado, branquinho, uniforme, baratinho e, para muitos, o vilão. O sal de cozinha vem do mar, mas o refinamento remove quase todos os minerais naturais. Isso não é um problema, porque esses micronutrientes são comuns na alimentação e podem ser repostos sem dificuldade. Nesse processo de refinamento, são adicionados componentes como antiumectantes, que impedem a absorção de umidade, além de outros aditivos que ajudam a preservar a qualidade do sal e a garantir que ele mantenha suas propriedades essenciais ao longo do tempo. Mas aqui está a reviravolta. Ele é o mais importante de todos em termos de saúde pública. Isso porque ele é o único que recebe iodo de forma controlada. O sal comum é funcional, simples e extremamente útil. E aqui vai algo que muita gente não percebe. Para a indústria, o sal refinado chega perto de ser um produto perfeito. Cada grão é quase idêntico ao outro, como se fossem soldados alinhados em formação. Além disso, o sal comum é uma ferramenta de educação nutricional. Ele permite que governos e organizações monitorem e ajustem a ingestão de iodo da população sem depender de hábitos alimentares complicados. É quase como uma vacina mineral em pó, simples, barata e incrivelmente eficaz. Outra curiosidade: ele é também essencial para processos químicos e industriais. Não é só sobre comida. Ele está presente na produção de detergentes, produtos farmacêuticos e até na conservação de alimentos em escala industrial. Ou seja, ele conecta saúde pública, culinária e indústria em um só cristal minúsculo. E aqui vai uma última reflexão: o sal comum nos lembra que, às vezes, a simplicidade é poderosa. Não precisamos de cores chamativas, minerais exóticos ou histórias místicas para que algo seja essencial. Às vezes, o mais comum é o que realmente sustenta a vida. Você provavelmente já ouviu a frase: sal faz mal. Mas aqui está o paradoxo: a falta de sal também pode te deixar doente. Sem sódio, o corpo não mantém a pressão adequada, os músculos enfraquecem e o cérebro perde foco. Tudo gira em torno de equilíbrio, sódio e potássio. O segredo não é cortar o sal, mas usar o sal certo, na medida certa, lembrando que o corpo é uma máquina de química delicada. E é justamente aí que entra a confusão moderna. Não é o sal, o vilão, é o exagero e o tipo errado de sal. A maior parte do sódio que consumimos vem de produtos industrializados, pães, molhos, salgadinhos e embutidos. Ou seja, o problema muitas vezes não está no saleiro, mas naquele sal escondido nas embalagens. Por isso, a primeira dica é simples, mas poderosa: leia o rótulo. No Brasil, desde 2022, as embalagens precisam destacar o teor de sódio na parte frontal quando o produto tem excesso. Na tabela nutricional, observe a quantidade por porção. A OMS e o Ministério da Saúde recomendam até 2.000 mg de sódio por dia, o que equivale a 5 gramas de sal. Se um alimento tem 400 mg de sódio por porção, isso já representa quase um quinto do que você deveria consumir em todo o dia, e muita gente nem percebe. Outra dica: preste atenção na lista de ingredientes. Prefira sais sem aditivos desnecessários, como corantes ou excesso de antiumectantes. Escolha produtos rotulados como sal marinho integral, sal artesanal ou sal rosa natural. Desconfie de sais gourmetizados ou coloridos demais. Às vezes a diferença está na embalagem, não na composição. Agora existe um detalhe que muita gente esquece. Sua tireoide usa iodo para fabricar hormônios que controlam metabolismo, energia, humor e crescimento. Sem esse elemento essencial, problemas sérios começam a aparecer, incluindo o bócio, que é o aumento da tireoide causado pela deficiência desse mineral. Sais naturais podem apresentar níveis muito baixos desse micronutriente. Verifique na embalagem se o sal é iodado e se ele contém a quantidade prescrita.
O sal de cozinha deve ter entre 15 e 45 mg de iodo por quilo de sal para garantir que a tireoide funcione bem. Então, se você usa principalmente sal rosa, artesanal ou integral e que ele não tem a quantidade prescrita, equilibre. Alterne com sal comum algumas vezes na semana. Ou garanta iodo via alimentos como peixes marinhos, algas e frutos do mar. Agora, o ponto mais importante: a solução não é abandonar nenhum tipo de sal, é equilibrar. Não se trata de escolher o melhor sal, mas de usar cada um com consciência. Pense no sal como uma ferramenta, não um vilão. Use menos sal refinado industrial, dê preferência aos naturais e, principalmente, equilibre o consumo com alimentos ricos em potássio como abacate, banana, água de coco e vegetais verdes. Esse balanço ajuda o corpo a manter a pressão ideal, melhora a hidratação e até o desempenho físico e mental. No fim das contas, o sal não é o inimigo. De mais, ele destrói. De menos, o corpo apaga. Mas na dose certa, ele é pura vida. Então, o sal é um daqueles elementos estranhos na vida. Pequeno, comum, quase invisível. E ainda assim ele moldou impérios, preservou mortos, alimentou guerras, temperou oceanos e hoje tempera o seu almoço. Ele é a prova de que as coisas mais aparentemente simples do mundo, um cristal, uma rocha, um minúsculo grão, podem carregar histórias imensas. E quando você pensa nisso, você percebe que o mundo inteiro é cheio de sais como esse. Coisas quase imperceptíveis, mas absolutamente essenciais. E para mim isso é fascinante. E agora eu quero saber de você, qual detalhe sobre o sal mais te surpreendeu? Deixa seu comentário aqui embaixo. Compartilhar curiosidades sempre faz a conversa ficar ainda mais interessante. E antes da gente se despedir, faz aquele ritual sagrado do YouTube. Se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. É mais fácil do que tentar abrir a tampa do pote de sal com as mãos molhadas. Até a próxima, e não esquece de temperar a vida com conhecimento e curiosidade.